Noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, né? Essa noite nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, parte 2ª, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Esse capítulo, ele tem as questões 489 a 521. Nós vamos dar continuidade a partir da 501. Né? Segunda-feira passada foi estudada até a questão 500. Então, vamos lá. A questão 501, Kardec questiona aos espíritos. Por que é ocultada a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? E a resposta: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obteríeis por vós mesmos o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, seja o espírito, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, como a criança a quem não consentem que ande sozinho. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada advertindo do perigo. Então, a questão é, por que nós, muitas vezes, não percebemos esse auxílio espiritual que nós temos, né? Porque eles atuam, os espíritos protetores, de forma oculta. E aí, os espíritos explicam justamente por isso, para que a gente não fique contando o tempo todo com auxílio espiritual, que nós façamos a nossa parte, que é só no trabalho, que é só nas experiências que nós vamos progredir. Que se deve seguir, portanto, a lei do trabalho. E aí a lei do trabalho, ela é comentada no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu vou ler o pequeno trecho, não o capítulo todo do Evangelho. Ele diz assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe faz o trabalho uma necessidade. E lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho de tuas obras. Terás delas o mérito e verás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe põe às mãos, sem um incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio às custas de nada, e ambos se atribuírem mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afaste-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Quer dizer, eles estão a todo momento nos auxiliando
para que a gente consiga superar todas as pedras do nosso caminho, né? Porque é pelas nossas experiências, é pelo nosso trabalho e esforço pessoal que nós vamos progredindo, que nós vamos aprendendo. E aí ele continua, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi à luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e a sereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhados, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Trata então da lei do trabalho, né? Aquela lei universal que é aplicada a todos os seres, desde os mais rudimentares até os mais evoluídos, né? Sendo o trabalho considerado necessário para o desenvolvimento individual e coletivo. Aí a gente vai usar aqui como literatura complementar o livro Filosofia Espírita, ditado pelo espírito Miramês. E Miramês, em comentário a essa questão 501, ele comenta assim: a ação do espírito protetor ao seu tutelado é oculta, e não poderia ser de outro modo, porque quem recebe ajuda muito visível, além de ficar dependente, se acomoda. Fica esperando somente a fonte que lhe dá de beber, esquecendo-se do seu dever no campo do esforço próprio. Quer dizer, nós temos que ter o nosso esforço, o nosso trabalho individual. E aí ele continua: se os guias espirituais ficassem visíveis aos seus protegidos, seriam agredidos por eles com um petitório constante e a dependência cresceria. Né? Imaginem se nós pudéssemos a todo momento ver o nosso mentor, o nosso protetor, o nosso guia, de acabar colocando nas mãos dele a nossa responsabilidade de decidir sobre a nossa vida, né? As nossas escolhas, e aí fugiria de todo o propósito, né? Fugiria da lei universal, da lei do trabalho e do progresso. Eles sabem do que precisamos para a nossa evolução espiritual. Na verdade, em todas as faixas de vida, temos os nossos protetores que nos amam. Quanto mais elevadas as faixas, mais liberdade de ação eles permitem aos seus tutelados. No entanto, periodicamente se aproximam dele e deixam a sua mensagem intuitiva em meio à conversação do cotidiano. Então, as orientações dele surgem, né, no nosso cotidiano, e às vezes nós não estamos, nem sempre nós estamos prontos para percebermos essa presença deles, mas todos estamos sendo acompanhados, sendo tutelados. Deus se encontra em toda parte, no entanto, para os planos mais baixos, se encontra manifestado pela própria natureza. Ele se oculta para aprendermos como pedir e sabermos receber a sua constante ajuda espiritual. Pedi-vos e obtereis, né? Quem costuma orar com humildade e aprimora esse ambiente de luz, sente as palavras do seu tutor espiritual no âmago da consciência, a lhe dizer quais os caminhos que deverá seguir, e pode aprimorar-se no exercício da súplica, que ela é verdadeiramente o caminho de grandes qualidades espirituais. Pelo ambiente criado por ela, as forças superiores ajudar-nos-ão a entender o que é a verdade e seguir os caminhos retos, assimilando a vida no esplendor do amor. A caridade maior nós recebemos no silêncio de Deus, pelos canais sublimados de Jesus.
e ele derrama a sua luz sobre os anjos para nos ajudar a compreender melhor as leis, passando a praticá-las. O discípulo inteligente aprende melhor as lições quando vem ocultamente, sentindo a sua essência como sendo a voz de Deus, pelos meios possíveis que ele mesmo criou para a felicidade dos seus filhos. Não precisas te desesperar em nenhuma das situações que encontra solução ocultamente. Medita, busca, espera e usa a fé, que a solução não tardará. Deus é Pai, muito mais do que pensas, e não esquece os seus filhos do coração. Os espíritos, quanto mais elevados, mais conversam no silêncio. Os que precisam de barulho mostram que ainda não entenderam os princípios da verdade. Respeita a vida e tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos e te dando conselhos para acertares mais. Eles não se revoltam com a dureza do coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão te dando opiniões, mesmo ocultamente. Isso ocorre por ordem de Deus, sob a influência o de que elas precisam. Dá-lhes trabalho, o que não falta. O mestre espera de ti o que podes ofertar para os que sofrem e choram, os que se encontram sem teto e nus. Quando entenderes a mensagem oculta em teu benefício, passarás a dar também com uma mão sem que a outra veja. Você vê, né? Miramês, ele sempre, quando ele faz as orientações dele, ele traz para a gente essa mensagem, lembrando da importância do trabalho, do servir, né? E da oração, sempre tendo Jesus como referência. Então, é nesses momentos de trabalho, de doação, que a gente recebe, que a gente se aproxima mais ainda dos nossos orientadores. E agora a questão 502. Kardec pergunta: o espírito protetor, que consegue fazer ao bom caminho, o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? A resposta: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo é para um preceptor com os bons êxitos do seu educando. E aí perguntam ainda: é responsável pelo mau resultado de seus esforços? A resposta: não, pois fez o que dependia de si. A essa questão, Miramês comenta: todo trabalhador é digno de seu salário. O espírito protetor, quando vê que o seu protegido está em bom caminho, que esse escuta seus conselhos e os coloca em prática, sente-se feliz pelo proveito de seu trabalho. Ele é recompensado pela consciência, no silêncio que a tranquilidade é doadora. E a sua folha de serviço no reino onde habita fica enriquecida pelas bênçãos de Deus. Então, a satisfação do protetor é justamente quando ele vê que o seu tutelado está seguindo a sua orientação, está indo pelo bom caminho. Esse é o pagamento, é a paga do bom trabalhador. Entretanto, quando o seu tutelado não ouve os seus conselhos, ele não sofre como encarnado com os desacertos dos familiares. A sua posição é bem diferente dos que estão envolvidos nos fluidos da carne. E o seu constrangimento não se compara com a dos homens. Sua dor é de outra dimensão, por saber que o seu protegido no amanhã erguer-se-á e passará a recordar o que aprendeu, passando a viver aquilo que os seus conselhos são portadores.
Então, o que ele quer dizer? Os protetores, os espíritos protetores, eles não sentem como nós, né? Quando a gente dá uma orientação, quando um familiar nosso vai para o mau caminho, não ouve conselho, se perde. Eles sentem por nós, eles se sensibilizam por nós, mas não há esse rancor, né? Essa dor. Porque eles sabem que numa outra caminhada, num outro momento, aquelas orientações, aqueles conselhos, eles vão frutificar, né? Nada se perde, principalmente nas relações com as leis naturais. Elas sempre acham acesso à consciência, depois dominam os sentimentos da alma. Então, essas leis naturais, elas sempre vão ser sentidas e depois elas acabam dominando a alma. E ele continua: Deus criou, acima de muitas coisas, o trabalho, e a sua criação divina é, em consequência, interminável. O Senhor continua criando, e é nessa criação contínua que se conquista a felicidade, porque os mais velhos encontram oportunidade de trabalhar para ajudar os mais novos. Os espíritos da retaguarda, por força da lei, devem receber ajuda dos que se encontram na dianteira, por estarem preparados para tal. Os anjos da guarda não são responsáveis pelos caminhos tortuosos que seus protegidos tomam. Estes têm o livre-arbítrio e são responsáveis pelo que fazem. Os guias que os protegem conhecem a verdade de que ninguém morre e aguarda o desabrochar da verdade nesses corações. Como jardineiro, não se intimida com os espinhos da roseira que oferece rosas belas e perfumadas. Uma vez eu ouvi, eu não lembro em qual palestra que foi, de um mestre indiano, que ele dizia isso, que o adulto, quando uma criança que está em idade está aprendendo a andar, o adulto ele não se irrita, ele não se ressente quando a criança cai, né? Porque ela ainda está aprendendo a andar, então ela vai levantar e vai continuar. E assim é como eles nos veem também, como crianças que ainda estão aprendendo a caminhada. Então, eles nos olham com esse mesmo olhar de criança, né? Esse olhar amoroso de professor, de instrutor. E aí, continuando Miramês. A paciência e o amor do anjo guardião para com o seu protegido por anos a fio constituem um mérito para a sua vida. O amor nunca falha na educação dos que desejam ser educados. A vida é uma constante troca em todos os reinos da natureza. E a alma, que já se encontra despertada para a luz, busca em todos os planos o indispensável para o equilíbrio emocional, para a sua paz de consciência. Pedimos aos seres que nos possam ouvir, que meditem em Deus, em Jesus e na vida em geral, pois essa meditação pode transformar-se em luz para os teus caminhos. É o pedir e obtereis, batei e abrir-vos-á. É o buscai e achareis. Ninguém fica sem resposta quando sabe pedir. O espírito protetor não é responsável pelos maus resultados que podem advir do seu tutelado, porquanto os conselhos são sempre bons, mas esquecidos ou mal interpretados. Ele faz o que estava ao seu alcance para ajudar e continuar a fazer, mesmo que o seu tutelado esteja fora da carne. Quando é preciso, multiplica seus esforços usando todas as oportunidades e a sua alegria é que algum dia a vitória aparecerá, quando chegar a maturidade do que ouviu seus conselhos. Aí as duas almas se encontrarão mais unidas, festejando a felicidade. Esperamos sempre por esse dia, que é o encontro do mestre com o discípulo, pois é comum dizer que quando um está pronto, o outro aparece. Agora a questão 503. Sofre o espírito protetor quando vê que o seu protegido segue mau caminho?
não obstante os avisos que ele recebe? Não há aí uma causa de turbação de sua felicidade? E a resposta: compungem-no, ou seja, sensibiliza-no, né? Sente um pesar pelos erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Segue o fluxo, né? A vida vai seguindo o seu fluxo. E a caminhada ela é sempre ascendente, ela sempre vai sempre a melhora. Todos chegaremos na mesma meta. Aí Miramês comenta esse artigo 500, essa questão 503. O espírito protetor, quanto mais iluminado, mais respeita os direitos dos outros e procura ajudar sem violentar quem quer que seja. Veja, eles sempre respeitam o livre-arbítrio e o momento de cada um, a maturidade espiritual de cada um, com muita paciência. Ele comunga com a vida em todos os lados, para conhecer a vontade de Deus onde ela palpita. O espírito protetor não sofre com o sofrimento do seu tutelado, porque dessa maneira ele não poderia lhe dar conselhos, nem teria condições para ensinar, pois também sofreria. O anjo guardião é equilibrado, ou seja, ele vê as nossas atitudes com serenidade, né? Sabendo que amanhã a gente vai ter condições de reparar e de corrigir aquele erro, aquela situação. Ele não sofre com o sofrimento da humanidade. Ele ama sempre. E só essa disposição de amor levanta os caídos e ajuda os sofredores, anima os tristes e faz brotar esperanças nos desesperançados. Não combatemos violência com violência. Se queremos combater a guerra, disseminemos a paz. Se queremos limpar o mundo, o ódio do mundo, semeemos amor. Se queremos desconhecer a preguiça, trabalhemos. O espírito angélico tem uma consciência imperturbável, completamente harmoniosa, e essa harmonia é a luz que pode proteger-se naquele a quem se destina o amor. O sofrimento é somente para o espírito ignorante, por falta de sabedoria. O sofrimento de todas as formas é para despertar as qualidades divinas no centro da alma. Quando despertadas, ela cessa, pois terminou a missão. Quer dizer, as dores, os testes, os sofrimentos fazem parte, né? Porque são filhos da ignorância humana acerca do ser eterno que nós somos, né? Completos, bem-aventurados. A doutrina dos espíritos se empenha em educar e instruir a humanidade. Ela usa todos os meios lícitos para esse grande empenho, de forma que as criaturas, ao conhecê-la, passam a ser melhores e mais compreensíveis em todos os ângulos da vida. Convém que todos compreendam esse objetivo do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Dessa forma, haverá mais interesse de se estudar seus postulados de luz. Repitamos a resposta à pergunta que deu origem a esta página. Compunge-no os erros do seu protegido a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não faz hoje, amanhã se fará. A gente pode usar como analogia, assim, para uma melhor compreensão, com uma criança, um filho nosso, né? Que quando ele cai, rala o joelhinho, vem chorando, você faz o quê? Você vai acalmar, você não vai desesperar junto, ficar chorando junto, que meu Deus, caiu, bateu o joelho. Não, você vai acalmá-lo. Você sabe, porque você sabe que vai passar. Que foi um pequeno arranhão, que aquilo ali amanhã já vai estar cicatrizado, vai se curar e que vai passar.
né, que faz parte da caminhada, está aprendendo a andar. É assim que eles olham para a gente. Então, não entram também no nosso fluxo de desespero, de dor, de sofrimento. E aí Miramês continua: não há razão para tal sofrimento. Conhecendo a verdade, ele libertar-nos-á de tais situações em que a lei pode atingir os ignorantes. Para tanto, devemos estudar, meditar e orar todos os dias, porque cada passo que dermos para frente é sinal de alegria e nos distancia das sombras que nos envolvem nas trevas. Vale muito o esforço individual de todas as almas para a conquista dos valores eternos. Quem deseja libertar-se dos sofrimentos deve aprender a amar a universalidade ensinada por Jesus, que logo encontrará Deus vivo no coração. Agora a questão 504. Kardec perguntou: poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor, ou anjo da guarda? Resposta: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só os que conheceis? Outra pergunta: como então o podemos invocar se o não conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O nosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigeis, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Olha que interessante, né? Eu não sei se todos aqui já tiveram essa curiosidade, mas acho que muita gente tem essa curiosidade, né? De estreitar essa relação de forma assim psicológica para nós, encarnados, né? De sentir mais próximos se soubermos o nome, quem é, para poder invocarmos. Mas você vê, eles dizem que não há essa necessidade, né? E aí a gente lembra do Divaldo com a Joana de Ângeles, que era a guia espiritual dele, que é a guia espiritual dele, e que por muitos anos ela manteve oculta a sua identidade. Ela aparecia para ele, mas ela nunca revelou o seu nome. Só muito tempo depois que ela fez isso. Aí Miramês comenta também essa questão. Queres saber o nome do teu anjo da guarda? Podeis sabê-lo facilmente. Qual é o nome da criança quando nasceu? Não são os familiares que o dão? Faz o mesmo com o teu advogado no além. Dá a ele um nome de que mais gostas. Ele não tem nome, apesar de ter vestido a carne com muitas denominações, a não ser que ele mesmo possa te sugerir um deles, pelas vias mediúnicas, pelo sonho, pela visão. Do contrário, podes dar-lhe o nome com que mais te afinizas, que ele receberá com gratidão, e quando chamado por aquele nome, atenderá com presteza o seu protegido. Quer dizer que nós podemos dar aquele nome daquele ser que nos inspire simpatia e veneração. E ele vai nos atender. Então, é para a gente ver a desnecessidade, né, de a gente desconhecer o nome. Podes observar os médiuns. Quase todos sabem os nomes dos espíritos que os protegem, encontrando desse modo para eles mais segurança. Assim pensam. Enquanto estiveres no infinito, precisas e és dependente da nomenclatura e dos números que facilitam em muitos teus trabalhos, assim como precisas dos anos, dias, horas, minutos e segundos, por estares preso à terra em processo de despertar espiritual. Convém que obedeças a esses ditames, onde surgirá a verdade nas linhas do progresso. Querer viver desprendido eternamente dentro da prisão é contrariar a lei que oferece recursos de acordo com a capacidade do discípulo. Na Terra, todos têm um nome, que foi dado ao nascer, e para melhor entendimento, dá-se nome a tudo que existe. Enquanto estiveres vivendo nessa dimensão, deves obedecer a essas regras que favorecem maior compreensão.
Não sejas flutuante na fé, confiando e duvidando da assistência espiritual. Deus é justo e bom, e nunca se esquece de seus filhos, dando a todos na igualdade que lhe convém doar. Na sua doação impera a justiça. No entanto, somente recebes de acordo com a escala que pertences na ordem espiritual. Deves te lembrar sempre do teu mediador. Ele se encontra sempre presente e é conhecedor das tuas necessidades. Muito mais que isso, né? Ele é conhecedor de tudo que está preparado, de tudo que nós viemos fazer aqui, porque ele já é designado e assume essa missão muito antes de nós reencarnarmos. Tem muito amor por ti, e esse amor se transforma em misericórdia, esquecendo tuas faltas e dando oportunidade a quem erra para começar de novo no caminho do bem. Se um pupilo obediente esforça-te para melhorar, que o esforço pede e ganha proteção no avanço para as qualidades enobrecidas. Em se referindo a nomes, não te apegues muito a isso. Não se dá a Deus muitos nomes na terra? Muitas nações o chamam de variadas formas, e ele, como sendo o sol de todas as criaturas do universo, atende a todos com o mesmo empenho e amor, suprindo todas as deficiências. O teu anjo da guarda faz o mesmo. Para tanto, se acha anjo, se chama anjo, por já ter passado no teste do amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Se estás movendo um corpo de carne, não te desesperes em querer crescer um dia para outro. Não se desesperes querendo crescer de um dia para outro. Vai com paciência, mas sem parar, operando constantemente até o fim, que serás salvo pelas investidas das trevas, que serás salvo das investidas das trevas. Se já sabes o nome do teu anjo da guarda, não desconfieis. Sê confiante que ele está ao teu lado, vendo tudo e ajudando-te no que a lei permite. E ainda deves compreender que o amor cobre a multidão dos pecados. A doutrina dos espíritos, sendo o consolador prometido e o instrutor por misericórdia, surgiu no mundo pelo amor de Deus aos seus filhos, e aí nos dando a encarnados e desencarnados o mais que por vezes não merecemos, a fim de conhecermos ou começarmos a conhecer a verdade, com os braços erguidos, sentindo a sua aproximação. Alessandro, já deu 8 horas? Continuo mais uma questão ou a gente encerra por aqui? Oi, Catiana, você que sabe, minha amiga, se quiser fazer mais uma, acho que Será faz que o mais pessoal uma está daí. precisando? Hã? Então, vamos ver. A 505, aí a gente encerra, Pode tá? ser, daí a gente abre, se alguém quiser fazer algum comentário, senão a gente encerra. Tá bom. Então, vou Tá ler bom, o 505, tá? A questão. tá. Os Uhum, protetores que dão nomes conhecidos sempre tá, são realmente os espíritos das personalidades que tá. tiveram esses nomes, tá? Então, tá. Então, aí ele perguntou se os protetores que dão esses nomes conhecidos, se são sempre realmente essas personalidades aí que dão esses nomes. Aí a resposta é não. Muitas vezes os que dão nomes, os que dão, são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra. E amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança, quando não podeis desempenhar pessoalmente determinadas missões. Não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome? Quer dizer, às vezes o tutelado ele faz tanta questão de um nome que aí o protetor ele dá aquele nome, ele se dá aquele nome que é o que vai te inspirar,
né? Mas nem sempre é. Mas ele está respondendo por aquele a quem o tutelado tem a sua confiança, né? A sua inspiração, a sua devoção. Muitas pessoas que já conhecem a realidade dos protetores espirituais os tratam pelo nome de personalidades conhecidas, muitas vezes de grandes vultos da história, guardando esses nomes com gratidão, enumerando os valores imortais desses que viveram no mundo sob o signo do amor. Isso aqui já é o comentário de Miramês. Os tutelados da espiritualidade podem não ser tais personagens. Usam apenas os seus nomes como representantes daqueles gêneros do amor e da verdade. Assim, como os tais estavam representando Jesus na Terra, eles, os protetores, esforçam-se para representar os que lhes emprestaram os nomes. Não tenhas dúvidas sobre a proteção espiritual que sempre chega a todas as vidas que Deus achar mais conveniente. Aumenta a fé, porque a confiança forma canais, dando passagem às forças do bem para os corações que esperam trabalhando na lavoura da caridade. Os anjos do Senhor se confundem uns com os outros, pela força e esperança do amor. São personalidades individuais, mas um é todos e todos são um, na plenitude do entendimento da unidade de Deus. Os nomes conhecidos atribuídos aos protetores dão mais facilidade de identificação e mais segurança para os tutelados. Com o tempo, e isso não deve demorar, a presença dos espíritos que dirigem a humanidade vai ficando mais visível às criaturas, que receberão seus conselhos mais diretamente pela força da afinidade. Somente a caridade, na sua mais alta manifestação, como sendo o próprio amor, afinizará as duas dimensões de vida. Esse é o trabalho e a vitória de Jesus para com todos nós. Não fiques triste, querendo ver pessoalmente espíritos de alta estirpe. Eles estão, em muitos casos, junto ao teu coração encarnado, e também dos desencarnados. Basta observares a tua vida e as ideias que surgiram em tua mente, que logo notarás de onde elas vêm. Pela sua estrutura espiritual, pelo seu relacionamento com a verdade. O céu nunca fica longe dos que devem herdá-lo. Os protetores que recebem ou se dão nomes de santos e sábios se fundem nas suas virtudes, esplendem nos seus procedimentos espirituais e alcançam o que pretendem, porque o amor nunca falha nas suas diretrizes de educar e instruir. Todo tutelado, mesmo o mais rebelde, leva a semente lançada pelo seu mantenedor na área do coração, e algum dia ela germina em seu peito, em uma vida ou em outra existência. A semente da verdade não morre jamais. As coisas não acontecem no mundo sem a permissão de Deus, mesmo as guerras. De todos os acontecimentos, as forças soberanas fazem com que a luz se faça para a paz e o entendimento de todas as criaturas. Regride ao passado e notarás que em todos os acontecimentos do período que chamas de bárbaro floresceu o progresso. Não são os homens que dirigem os acontecimentos e que ditam as leis para eles mesmos. Eles são canais das ideias dos espíritos que os dirigem. O progresso surge de acordo com a elevação das almas encarnadas, ou mesmo fora do corpo. E o Espiritismo veio ao mundo para dar maior entendimento aos homens sobre a vida espiritual, de maneira que eles passem a melhorar, porque compreendendo que somente recebem o que merece, esforçam-se para manter o melhor dele, que trabalha em favor dos homens. Então, vamos encerrar por aqui e fica para a próxima semana a continuidade desse capítulo com a questão 506. Aí fica aberta para comentar.